Olá! Vamos iniciar nossa live de hoje com bastante vontade de ajudar, de esclarecer esse tema que parece tão complexo, né? Erros e acertos na alfabetização. Principalmente na alfabetização, você aí em casa com a sua mamãe com o filhinho, papai com o filho, com a filha, tentando ajudar, tentando fazer tarefa de escola, meio que se descabelando às vezes, né? Porque a criança nem sempre tem com o pai, com a mãe, a paciência que ele teria com o professor, não é? É muito diferente mesmo, tanto para a criança quanto para você, mamãe e papai. Por isso eu me inspirei muito para hoje, para a gente conversar um pouco e diminuir essa ansiedade, essa dificuldade que você pode estar tendo aí em casa nesses momentos de estudo com a criança, tá? Tem alguns pontos essenciais que nós vamos trabalhar hoje, mas se você tiver dúvida e queira colocar aí durante a live, a gente vai vendo esses comentários de vocês e podemos esclarecer as dúvidas, tá certo? Acompanhem com a gente. Já tem gente aí comigo, olha aí o Emerson Fragoso de Recife. Obrigado. Olha, tão bom quando tem também a figura masculina na educação das crianças. Isso é fundamental. Ele colocou bastante assim, olha, esses vídeos estão ajudando bastante para o meu filho. Eu adoraria ter um depoimento de um pai que trabalha com a criança sobre a alfabetização. Olha aí, Emerson, vou fazer o convite aqui para você. Procura lá no Instagram, Selma Cravo, fala comigo para a gente conversar. Essas experiências podem estimular outros pais também a fazer. Às vezes você pensa que é muito difícil e não é. Um pai conta para o outro. Vamos nos ajudar. A Tânia Xavier, como ensinar meu neto que está no Jardim 2. Que bacana, Tânia. Vou falar para você hoje aí também. Hoje eu vou falar também para a Mirella, mamãe da Malu, que tem 6 aninhos aí, está precisando, tá em casa, está fazendo atividades de alfabetização. A menina muito esperta. Um grande beijo para a Malu. E também para o Davi, né? Filho neto da Lúcia. A Lúcia é vovó também, igual a Tânia. Vovós querendo ajudar os filhos em casa, os netos em casa. Eu falo como vovó também, é uma delícia. Ontem falei à distância com meu neto, né? Por vídeo. E sempre eu invento alguma coisa. Ontem eu levei bonequinho, punha os bonecos bem na câmera assim do vídeo para ele ver. E os bonequinhos hoje que estão aqui é o do folclore, ó, Saci Pererê e a Emília, que é da Amor em Panos. Se você se interessar de conhecer melhor, entra no site Amor em Panos. Uma graça esses bonequinhos. E a gente fala à distância, como vovó, como mamãe também, que está perto, é melhor ainda. Não perder esse tempo, né? Como eu ia falando, os comentários de ontem, teve uma mãe que colocou assim: esse período está deixando a gente apavorada, porque professor se prepara anos para dar a aula e a gente, de repente, de um dia para o outro, tem que dar aula em casa. Realmente, mamãe, sabe? Eu sou solidária à sua dor, por isso estamos aqui. Vamos nos ajudar. O processo de alfabetização não é uma coisa tão simples, mas nós vamos tentar simplificar, porque não precisa a gente entrar num terrorismo. Hoje eu vou mostrar um pouquinho como a criança pensa nesse processo, para você enxergar o pensamento dela. É muito importante que a gente, ao fazer uma atividade pedagógica em casa, que você está junto com o seu filho, que você tente enxergar o pensamento dele. Não fique com o foco na atividade. Olha, a primeira dica de hoje: não fique com o foco na atividade que você está fazendo, preocupado, agora vou fazer isso, agora ele tem que escrever isso, agora vai ler, sabe? Fica muito preocupada em ouvir a criança, para ver o que ela está pensando, tá? E nós vamos contar isso, por que isso hoje? E vou mostrar um pouquinho como a criança pensa de uma maneira bem simples para você enxergar esse pensamento dela. Puxa, será que a gente consegue enxergar pensamentos? Consegue. Porque é através desse exercício de observação, que você vai encontrar a porta de aprendizagem da criança. Eu falo de porta usando assim uma analogia para vocês entenderem e pensarem que toda criança tem condições de aprender.
mas que às vezes a gente está usando a chave errada, ou não encontrou a porta que vai entrar no pensamento dela. Muitas vezes eu estou usando estratégia errada. Então, algumas coisas nós podemos melhorar, e são coisas muito simples. Hoje eu vou falar o valor do silêncio na sua intervenção. Você verá o quanto você vai ajudar, tá certo? Primeiro, então, eu quero mostrar uma parte conceitual, mas muito importante que você entenda e que você escute até o final, tá certo? Eu vou explicar um pouquinho sobre o pensamento da criança, aí nós vamos retomar nas dificuldades. Vou dar a dica lá da vovó, a dica que me pediu do Infantil 2, a questão da criança com dificuldade de aprendizagem. Estou com umas perguntas interessantes sobre uma criança que está com 10 anos e não está lendo e escrevendo. O que está acontecendo e como nós podemos abrir essa porta, né? Então eu falo aqui para esse papai que me mandou o nome, só um pouquinho, que falou da preocupação em alfabetizar uma criança que já está com 10 anos. Ó, uma com 7, a filha da Magda Camila, que me mandou. Meu filho vai completar 7 anos agora em maio, está no 2º ano. E no seu 1º ano teve troca 2 vezes de professoras. Aí na educação é muito complicado mesmo, né? A troca de métodos, de estratégias, né? Então, quero saber um pouco mais disso. E tem um papai, que eu perdi agora o nome dele, de um filho de 10 anos que, infelizmente, assim, não está sabendo ler e escrever. Vamos descobrir a porta desse menino? A porta de aprendizagem? Onde está a aprendizagem? O nosso foco, então, é um erro pensarmos só na atividade que eu estou dando. Nosso foco vai ser na aprendizagem da criança, no pensamento da criança. Primeiro, eu quero que a gente entenda que alfabetização é um processo, que há um processo de alfabetização. Vou colocar na tela aqui para vocês um gráficozinho. Um processo de alfabetização. Quando eu falo processo também, é para a gente entender que ela não ocorre da noite para o dia. Ela é uma coisa atrás da outra, né? Um processo é um pouquinho a cada dia e aí vai se formando um todo. Imaginem como se alfabetizar fosse um quebra-cabeça e todo dia você entrega uma peça nova, tá? Então, montando esse quebra-cabeça, de repente vai ter um momento que a criança está lendo e escrevendo e você vai falar, nossa, como que foi isso? Eu nem percebi, eu estou brincando com ela, estou fazendo aquele joguinho que a Cel me ensinou, estou fazendo a atividade do bingo. Por falar em bingo, nós vamos mandar hoje de novo. Tivemos muitos pedidos do bingo, da live que eu fiz ensinando o bingo. Eu vou mandar hoje esse material novamente. Se você está inscrito na minha lista VIP, você vai receber, tá? Quem não se inscreveu na lista VIP, escreve lá que ainda dá tempo. selmacravo.com.br/lista. Aí você vai receber esse material. Então, o pai está lá jogando bingo, fazendo aquela atividade com palavras e com letras ali com a criança, e ela vai aprendendo de uma forma que, se você não estiver atento e observando o pensamento dela, você pode nem entender o que aconteceu. Mas é legal quando você vê o resultado, ela ler, ela decifrar aqueles códigos e saber que aquilo ali tem escrito uma coisa que está comunicando ela. Isso é o conceito que a gente quer trabalhar com vocês. Então, lembrando, é um processo. Alfabetizar é um processo. A criança passa por um processo de alfabetização. Só que nesse processo, sabe quem é o principal? A própria criança. A criança é o ator principal desse processo, como eu coloco aí para vocês. Ela é o ator principal, como se fosse um teatro que a gente está montando e o principal ator ali é a criança. Então, não é a atividade meu principal ator, minha principal preocupação. Minha principal preocupação é observar o que a criança fala sobre o que ela está fazendo naquela atividade. Então, você está brincando de bingo. O bingo depende de sortear as pecinhas, né? Se ela pergunta, peraí, essa pecinha, o que é esse mesmo? Ó, aí você já tem que parar e responder. Todas as perguntas da criança merecem uma resposta. Só a pergunta,
Fora isso, você fica quieto, que eu falei que hoje eu vou mostrar o valor do silêncio. Não fique dando explicações que ainda não foram perguntadas. Se eu estou brincando de outro joguinho lá, estou fazendo jogo da memória. Aí você explicou a regra, a criança já entendeu, você começou a brincar e ela começa a interagir com as peças. Ela quer abrir 3 e não pode abrir 3, tem que abrir 2, aí você vai intervir. Então você explica no momento que precisou. Não precisa ficar falando no ouvido da criança. Então vamos devolver o foco para a criança, que é o ator principal. E quando eu deixo ela ser ator principal, acontece a maravilha. Sabe o que acontece? Ela começa a assimilar tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque ela está vivendo aquela experiência. Então ela entra num processo de assimilação. O cérebro dela, o pensamento dela começa a registrar aquele momento que ela está vivendo, tá? Que ela está experimentando, por isso é importante a experimentação. Eu tenho que pegar as palavras com ela, escrever essas palavras, associar a palavra a uma imagem, trabalhar com histórias, com algo muito concreto para ela entender e assimilar. Então, no cérebro dela, ela começa a assimilação, que é um processo cognitivo muito forte. Em seguida, ela pode até criar. O que eu quero de uma criança, o que eu quero de um adulto, que ele seja criativo, que ele inove para achar soluções. Então ele assimila, ele cria, ele acha soluções para um problema. Se ela está no joguinho e está se sentindo desafiada, ela vai criar a solução. Esse criar a solução é um pensamento tão necessário para poder criar a descoberta, as hipóteses de leitura e escrita. Ela pode pensar, será que se escreve com que letra? Como que se escreve tal palavra? Será que o som do K de casa é o mesmo de carro? Como é esse som? Quando ela pensa no som, ela está começando a levantar hipóteses. Essas hipóteses eu tenho que enxergar a partir da fala dela, tá? Então, eu estou mostrando que você jogando, dando atividades recreativas, lúdicas e significativas, você está proporcionando nesse processo habilidades de assimilação, de criação e de construção. Ela constrói de uma forma linda o sentido novo. E ela passa por esse sentido cada vez que ela joga o mesmo jogo. Novamente ela reconstrói, então ela evolui. Aquela assimilação inicial, ela vai aperfeiçoar, ela vai só aperfeiçoando. Por isso a leitura é um processo, ela vai aperfeiçoar cada vez mais aquela hipótese de escrita e de leitura, ela vai aperfeiçoar o que ela entendeu daquela palavra, de como se escreve, do som que ela tem. Ela vai aperfeiçoando e vai, a partir de assimilar, de criar, ela vai construir um conceito novo. Tudo isso é o que a gente chama de um processo cognitivo, não é? Uma construção cognitiva. Quando a criança constrói esse pensamento todinho, é porque ela passou por esse processo. Um processo que a gente não trabalha assim separado. Eu vou trabalhar, por exemplo, só com a atividade de criação? Não, ela é junto com o potencial de construção, de assimilação e outras habilidades ainda. Tá? Eu peguei essas 3, porque essas 3 são as essenciais para a gente startar a alfabetização. E aí você, pai, vai falar, mas é tão complexo isso, Selma? Mas uma coisa você vai entender muito claramente, sem estudar muito, você vai entender que se você pegar um jogo, você está proporcionando essas 3 habilidades. Se você proporciona para ela um desafio de descoberta, um desafio de adivinhações, um desafio de jogo de memória, um desafio de descoberta de qual letra que falta, as atividades que eu venho ensinando, todas elas têm esse princípio do desafio, de ser significativo para a criança. Então não tem erro, não tem erro. Eu garanto que seu filho se alfabetiza, com exceção de alguma deficiência intelectual.
Fora isso, a criança consegue prestar atenção, porque aquilo ali que você escolheu está de acordo com a idade dela, está de acordo com o interesse dela. Então, esse processo de alfabetização acaba evoluindo, avançando. É um processo que a gente quer que ele se complete ao longo dos anos. Só que cada criança tem um ritmo. Cada criança é única. Nós não podemos comparar nem irmãos. Imagine crianças da mesma idade. Não podemos comparar. Eu conto sempre o caso aqui do meu neto de 4 aninhos e de uma criança que convive com ele de 4 aninhos, da mesma turminha da escola. Um está quase lendo e o outro não. Está começando a se interessar por letras e descobrindo o som das letras agora, enquanto o outro já está produzindo, construindo palavras de acordo com o pensamento dele. Ele já entendeu a consciência fonológica. Cada um tem seu tempo, eu tenho que respeitar isso, porque nem sempre toda criança vai ser alfabetizada com 5 anos. Não tem. Ela tem que viver muitas experiências de criação, de inovação, de descoberta de como se resolve as coisas, descoberta de como se cria as coisas. Meu neto, que estou falando que está na fase de descoberta do som, ele tem que inventar histórias, de inovar na fala, na expressão de corpo, no som. Inventa sons que a gente fica assim, bobo de ouvir, sons onomatopeicos, né, na boca, sons variados, que a gente fala, nossa, de onde tirou isso? É uma habilidade de criação, de criar, tá? Criar, inovar. Essas habilidades, elas têm a ver com o pensamento, com o processo cognitivo da criança. E eu tenho que respeitar que cada criança é uma criança. Eu vou respeitar o ritmo do meu filho. Aqui não é a letra do seu nome? Ache mais alguma letra que você conhece. Qual letra daqui você conhece? Vai perguntando para ela. Isso é o possível. É possível ou não é possível estimular em casa? Esse é o conceito de letramento. Quando eu falo alfabetizar letrando, letrando dentro de casa é colocar todo mundo letrado aos olhares da criança e fazê-la, incite ela, provoque para que ela faça pergunta para você, para que ela fale, mas que letra é essa, mamãe? Que letra que é essa? Como que está escrito aqui? Quando ela começa com essa curiosidade, pronto, processo começou. Processo exato da alfabetização e você vai intervir. Aí você começa a responder. Quando ela pergunta. E esse livro, então, fala o real, o possível e o necessário. Então, tem coisa que não dá para deixar para depois, não. Aqui a vovó Tânia me perguntou do Infantil 2. Infantil 2 deve ser 5 anos. Com criança de 5 anos, ela já tem que estar despertando para a alfabetização. Então, vovó, trabalhe em casa historinhas com ela. Conta a história todo dia e comece pelo nome dela. É uma ótima dica. Começar pelo nome, com letra de caixa alta. Porque em seguida veio uma pergunta aqui. Por que apresentar as letrinhas é errado? E qual o momento certo para introduzir sílabas complexas? E quando inserir a letra cursiva? A letra cursiva eu vou inserir depois que a criança já está lendo correntemente. Pelo menos ela já conhece muitas palavras que você já trabalhou e ela já escreve as palavras sem copiar de outra, tá? Aí você começa a letra cursiva. Ou ainda quando a criança começa a se interessar e perguntar. Como que é essa letra, se for letra escrita à mão, ela fala, né? Letra de mão. Aí você começa a ensinar. Começa pelo nome dela também, tá? Mas a criança de 5 anos, ela precisa já estar desperta aí para entender e começar a enxergar que existe letra no mundo, que existem símbolos, que aquele símbolo, aquela letra significa alguma coisa. Então, quando eu falo do necessário, o necessário é o estímulo. O necessário agora é você estar atento o dia todo para observar o pensamento da criança em relação à leitura e escrita. O pensamento da criança, que às vezes até a gente dá risada, porque ela vai escrever, por exemplo, coisas pequenas e ela acha que se escreve então com poucas letras. E coisas grandes, ela faz um teste aí na sua casa.
Pega aí, você tem uma caneta aí perto de você, por exemplo, e uma mesa, né? Fala para ela como que ela acha que escreve caneta. Pergunta para a criança e fala para ela pôr algumas letras simbolizando caneta. Quando ela ainda não tem a consciência fonológica, bem no início da alfabetização, ela pode rabiscar a caneta, dizendo que caneta, vou escrever com grosso aqui, caneta está escrito aqui, ó. E mesa, ela está escrito assim. O que ela está pensando aqui? Você vai perguntar para ela, onde você acha que é caneta, então? Aqui é caneta, porque tem poucas letras e caneta é menor do que mesa. Mesa tem um monte de letras, tá? Isso, quando a criança começa a descobrir letras e fazer isto, escrevendo um monte de letra, manda você ler, né? Teve uma mãe, uma vez me questionou. Às vezes eu tento ler o que ela escreveu e começo a ler. Tipo, aqui está escrito estou. Sabe? Começa a inventar o som. Você pode, quando a criança faz isso, você devolve a pergunta para ela. Fala assim, mas o que você quis escrever? Me conte você o que você escreveu. Aí ela vai dizer, caneta, né? Ou ela fala, não, eu só escrevi, eu quero que você leia para mim. Aí você vai dizer bem a verdade. Olha, aí você fez bastante letras, tá? S, T, O, aqui dá para até tentar ler estou. Então, você conta o que você está conseguindo ver diante do que ela fez. Mas, precisa da pergunta aqui do que você escreveu? Não. Por quê? Porque ela está arriscando, ela está tentando aquele processo de assimilação, de criar, né, levantando hipóteses e construindo como se escreve. Aí, então, vem a dica de hoje, que é a dica do silêncio. Quando eu quero fazer o estímulo para a criança, nem sempre o estímulo é eu ficar falando para a criança tudo em relação à alfabetização, explicando que o S com o A dá sa, mas o P e o O dá po, e juntando o sa e o po dá sa. Eu não preciso desse tipo de aula teórica com a criança. Se eu quero que ela construa o conceito, ela tem que passar por essas fases de escritas aleatórias. Primeiro ela vai escrever qualquer letra para qualquer palavra, porque ela já está entendendo o quê? Que existe, de fato, formas de expressão através de letras. Que ela já viu que se comunica através de letras. Aí, quando ela evoluir para descobrir o som das letras, aí sim nós vamos intervir. Mas o silêncio nessa hora é tão necessário, só responder o que é perguntado. Não precisa ficar teorizando as aulas e as atividades que você está fazendo. Porque eu estou ensinando aqui que nós vamos jogar com a criança. Se eu vou fazer um jogo do bingo alfabetizador, eu não vou ficar intervindo toda hora naquela palavra. Eu torno o bingo muito chato. Acabou a brincadeira, porque eu vou começar a dar aula ali no meio do jogo? Não, eu vou proporcionar a experiência de jogar para ela aprender a gostar daquilo, ela aprender a comparar a imagem com as letras e com as palavras. Se ela perguntar no meio, é interesse dela, aí você responde. Então é a prática do silêncio observador. É a dica de hoje, a prática do silêncio observador. Eu quero muito que você experimente fazer isso e me conte. Me manda aí um recadinho para eu ver se você conseguiu fazer a observação do pensamento da criança, do que ela estava entendendo, por que aquela letra que ela colocou, por que ela colocou aquela palavra daquele jeito e não do outro, o que ela estava realmente percebendo naquele processo. Não desista de encontrar a porta da aprendizagem do seu filho, porque mais vale a gente continuar tentando, mesmo que o resultado você não enxergue hoje. Você não vai enxergar num dia, em dois, por isso que a gente se sente desanimado, porque um processo você não consegue ver todo dia resultado.
você vai vendo aos poucos e é a somatória dos dias que você vai enxergar o resultado. Essa é a principal ansiedade das mães que tem que abaixar, derrubar um pouquinho. Fala, pensa você mesmo, você com você aí. Eu vou fazer um pouquinho por dia, que seja só hoje, que seja só hoje, que seja um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde. E assim você vai fazendo a criança evoluir dentro desse processo. Por quê? Porque você está provocando ela experimentar, ela criar, assimilar, ela construir conhecimento. Verifiquem lá, gente, eu estou vendo aqui um recado da minha equipe que hoje nós enviamos pela lista VIP. Se você está inscrito lá, o material que foi enviado hoje foi o bingo, foi o jogo da memória e ainda o material do circuito. O material do circuito é belíssimo para alfabetização. Olha aí, mamãe Juliana, com esses 3 jogos você vai conseguir fazer ele avançar muito. Tem muito mais jogos que eu ainda vou ensinar, mas esses 3, tanto o jogo da memória, quanto o jogo do bingo e o circuito alfabetizador, eu dou muitas dicas nessa live que eu fiz lá, tá? Então você tem o jogo para imprimir aí, você pode imprimir para trabalhar com ele e pega as dicas de como fazer também. Se você não entender só pelo material, tem a live que eu explico direitinho como fazer o circuito com a criança. Como fazer o bingo. Estou falando aqui com a Fátima Paixão, né? Ela falou que ela fez o jogo dos desenhos com as palavras e ele reconheceu daí o som do A e encontrou outras palavras que começavam com A partir do jogo. Foi assim a descoberta, olha, a construção de um conceito a partir de comparação de palavras. Então, quando eu estou trabalhando com a criança aquelas palavras lá do circuito de alfabetização, eu consigo que ela compare as palavras e perceba automaticamente o som. Então, aquele avanço que eu digo, a criança está escrevendo ainda assim, de forma que ela põe letras aleatórias para cada palavra, e aí ela vai percebendo que tem o som. Quando ela percebe o som, ela começa a perguntar mais para você. Como se escreve? Como que é o som assim, assim? Aí você vai ver o avanço. Daí para o final, para a alfabetização acontecer, é muito rápido. Depois tem o processo de sistematização de sílabas para organizar os erros ortográficos. Como uma mãe perguntou aqui sobre quando entrar com a sílaba complexa. Sílaba complexa é a sílaba que tem 3 letras, né? O tre, tri, ou que tem o lhá, LH, NH, o R intercalado, gra, gre, gri. Essas sílabas chamadas complexas que tem na nossa língua, ela tem que ser introduzida sempre, sempre. Segue o critério de interesse da criança. Se você está trabalhando com as palavras, como do livro que eu mostrei, o 3 tigres tristes, aqui tem sílabas complexas. E eu contei essa história para a criança para eu trabalhar já com a palavra tigre, com a palavra triste e com a palavra 3 aqui. Totalmente complexo. E a criança já vai entender isso desde o começo, porque ela está trabalhando com o som de sílabas, não com as letras, como elas se organizam dentro da palavra. E assim você vai conseguindo. Uma mamãe comentou aqui no chat assim, olha, a mamãe Camila falou do Benjamin, que ele escreveu lobo, olha que interessante, escreveu lobo e posteriormente quis escrever raposa. E como lobo e raposa para ele é um animal muito parecido, ele fez com as mesmas letras de lobo que ele já sabia, só que ele substituiu o O pelo A, escreveu loba. E falou, aqui está escrito lobo e na outra de baixo estava escrito raposa, porque sabe que o raposa termina com A. Ele percebendo o som final da palavra, ele trocou lobo, o O pelo A e fez laposa, loba, para significar raposa. Uma criança de 5 anos, uma criança em processo de construção. Por isso, a técnica do silêncio, que eu falo para essa mamãe. Já falei para ela até, a técnica do silêncio. Não pergunta nada mais, deixa ele construir esse conceito de som que ele está formulando agora. Então, ele está escrevendo errado, mas é um erro nosso ficar corrigindo esse erro agora.
Não é hora ainda, deixa ele continuar levantando mais hipótese, porque ele vai sentir a necessidade de escrever raposa quando ele souber o som do Rá. Aí eu iria sugerir que você faça um jogo com palavras lá, rato, totalmente diferente de lobo ou animal, né? Pega outros animais, começa com o som do Rá e aí ele vai associar Rá com raposa e vai sair a raposa. Esse processo de construção que eu falo porque ele vai só no jogo perceber isso, só no jogo. Aula teórica, como eu estou fazendo aqui com você adulto, só você adulto aguenta. Criança não. Criança precisa brincar para aprender. Criança precisa brincar para aprender. Brincar é coisa séria. Por isso, então, hoje nós estamos distribuindo 3 jogos. Se você não está na lista ainda, entre que ainda dá tempo. selmacravo.com.br/lista. Hoje eu estou enviando o jogo do bingo, o jogo do circuito de alfabetização e o jogo da memória de alfabetização que a gente criou, tá? Olha, a Tânia, a vovó está contando que o neto tem 5 anos, já escreve os 2 primeiros nomes dele. Olha como a criança se interessa pelo nome. Então, continue com o nome. Agora você pode introduzir o nome do papai, da mamãe, o nome da vovó, pode incluindo outros nomes de alguém da família. E aí compara, tudo com letra de caixa alta e coloca a lista de nomes, faz o desenho na frente, fala para ele desenhar aqui, é você, desenha o papai, desenha a mamãe na frente do nome. Olha que atividade gostosa para fazer. A criança desenhar a família e daí você ensina o nome da família, tá? Se ele puder desenhar na frente do nome cada um dos personagens, da família, das pessoas, aí você já vai associando o nome e ele faz essa leitura simbólica, leitura de imagem. Quando ele desenha o papai e põe o nome do papai na frente, ele sabe que ele desenhou o papai. Então você pede para ler João, por exemplo, e ele lê João. Essa leitura de imaginação e ligado à imagem, ela é necessária para começar a alfabetização. Então, comece aí, Tânia, fazer leitura de imagem com as crianças, com a sua criança, e vocês, principalmente lá, o papai do filhinho de 10 anos que ainda não está lendo, comece com o desenho e uma palavra associada ao desenho sempre. Crie vários desenhos. Pega lá o bingo que eu mandei, imprime o bingo para brincar com ele, porque o bingo tem pássaros, tem aves, animais, e o nome embaixo. Aí você vai brincar de acertar fazer o bingo, preencher a cartela inteira. E esse jogo do bingo, ele tem uma facilidade, porque a criança já vai associar aquele jogo, aquele nome, sempre que ela olhar. E você vai jogar sempre mostrando de diversas formas aquela letra que você sorteou. Vamos para mais um erro de alfabetização? A questão da criança, que a Adélia Lerner, ela coloca nesse livro também, não trouxe hoje, vou trazer outro dia. Ignorar a oralidade no processo de alfabetização é um erro também. Então, lembrando que alfabetizar é respeitar a fala da criança, a leitura e a escrita. Por quê? Porque a gente quer que eles sejam leitores e gostem do que eles vão ler, né? Então, a leitura, ela tem que começar já com uma dose de prazer, né? Por isso eu falo de contar a história, porque tem muito prazer na escola. Então, nós queremos que eles sejam leitores até para solucionar problemas deles, problemas que vão mexer com o dia a dia da criança e ela se apoie na leitura futuramente para resolver o problema. Quando ela vai pesquisar um assunto lá na escola futuramente, ela tem que saber ler correntemente, tem que saber pesquisar. Leitura hoje é uma necessidade, é uma tecnologia, né? Então, não adianta eu aprender, a criança aprende rapidamente a entrar no YouTube, aprende a procurar o desenho dela, mas ela tem que procurar ler para solucionar um problema para ela, do tipo, você tem que ler o nome do desenho que você quer achar. Qual é o nome? Vamos achar a letra do nome do desenho que você está procurando? Vamos procurar como chama? Ah, você quer exatamente essa história? Essa história está escrito aqui o nome. Então,
Então você usa do conceito social dela para ela resolver problema através da leitura. Aí ela dá valor para aprender a ler. Aí ela vai entender que leitura faz parte do dia a dia. A oralidade, ela precisa se expressar como ela pensa. Então, muitas vezes a criança está pensando, tentando explicar para você e você parou de ouvir. E a explicação dela, às vezes, é demorada, né? Às vezes é enrolada, ou ela vai por outros caminhos que sua lógica não entende. Mas lembre-se, nós falamos hoje, nós vamos aprender a emprestar o nosso ouvido para entender o pensamento da criança. Emprestar o nosso ouvido para entender como ela está entendendo e levantando hipóteses. E também a escrita, para que ela perceba que a escrita é uma comunicação, que ela resolva problemas dela através da escrita também. Por exemplo, no celular. Se ela aprender a digitar o nome do filme que ela quer assistir e digitar ali na busca, ela já está resolvendo um problema através da escrita. Olha que gostoso, dar sentido para a escrita, dar significado, dar registro, né? E por fim, juntando tudo isso, né? Tanta oralidade quanto a leitura, quanto a escrita, essas três habilidades fazem com que a gente pense melhor, faz com que a gente seja uma pessoa melhor, que a gente consiga resolver problemas do nosso dia a dia. Afinal, você educa seu filho para que ele saiba pensar melhor, para ser crítico diante das coisas e que finalmente a gente consiga ler nas entrelinhas. Que a gente entenda as situações do dia a dia quando adulto, que a gente não seja massa de manobra política, econômica, situações de saúde, situações mais variadas do trabalho que seu filho poderá passar na vida. Esse pensar lógico, esse pensar crítico passa pelo processo necessário de alfabetização correta, com estratégia correta. Por isso eu digo do necessário. Então vamos fazer aquilo que é o real, que eu estou entendendo o pensamento da criança, usando do que é possível, estratégias adequadas. O possível aqui eu digo atividades do canal Selma Cravo, tá? Atividades dessas lives que estou fazendo, tem muitas atividades boas ali que dá para você fazer. Então é o real, o possível e o necessário. Afinal, nós queremos educar para o futuro, educar para já. E a criança não é um vir a ser, ela é criança, então vamos brincar. Ela é criança, não adianta eu tratá-la como adulto, ela é criança, eu vou tratá-la como criança, respeitando então seu processo de alfabetização e aquisição da alfabetização, da leitura e da escrita. Tá ok? Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada de você estar com a gente, de estar presente. Teremos mais live ainda essa semana, porque tem muito assunto para a gente aprender junto. Amanhã tem uma atividade muito especial que eu preparei para você. Fique ligado, se inscreva na nossa lista, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notícias e novidades. Obrigada, um beijo!